E aí, gente, que bom estar aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus e muita coisa que ela mesmo tem para ensinar para nós. Eu acredito absolutamente que a relação com Deus, entre a consciência de nós sermos encontrados filhos de Deus, muda toda a nossa história e muda toda a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Se você tem uma mentalidade que não é de filho, a sua relação com Deus, a sua relação com a sua espiritualidade em Deus, ela é muito afetada no lugar que você não vai desfrutar de toda a completude que é essa vida plena em Deus, vivendo com Jesus e com seu Espírito. Por isso eu quero conversar com vocês hoje sobre esse lugar de estarmos sempre com o Pai e a gente não desistir de permanecer nesse lugar de convivência, de relacionamento e de intimidade. Para isso, eu vou ler o texto de Lucas capítulo 2, um episódio até mesmo engraçado, onde a caravana de Maria e José em direção a Jerusalém para uma vez no ano oferecer os sacrifícios anuais, se perdeu na volta, se perderam de Jesus. Você pode imaginar com a mentalidade desse tempo como é que uma criança, como é que os pais perdem uma criança pequena, 12 anos de idade, como é que se perde uma criança? E aí você vai compreender que a relação entre pais e filhos não é sempre do jeito que é hoje. As pessoas se relacionam com os filhos de maneira muito diferente ao longo da história. Até porque naquele tempo lá, as caravanas que saíam das suas cidades, vilarejos, para irem a Jerusalém, eram muitas pessoas que iam para passar pelos desertos. Eles iam em muitos exatamente para evitar assaltos, evitar problemas ao longo da sua jornada. E na volta, imagino todo mundo junto, saindo do templo, foram caminhando. Cadê Jesus? Jesus estava no templo. E aí quando José e Maria voltam, agora sim, creio que desesperados, procurando pelo seu filho, eles encontram o seu filho, Jesus, conversando com os mestres que ficaram admirados com a sabedoria daquele garoto conversando sobre o reino de Deus. E aí o versículo 49, depois que José e Maria encontram com Jesus, capítulo 2 de Lucas, do Evangelho de Lucas, diz o seguinte: ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Versículo 52 e último. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que eu queria que você guardasse hoje, através da experiência de Jesus aqui, desse momento histórico de Jesus, onde os seus pais estavam desesperados procurando por ele, e ele fala: ei, por que vocês estão assim? Por que tanta preocupação? Vocês imaginariam que eu estaria onde? Eu estava aqui, sempre estive aqui, onde eu deveria estar, na casa do meu pai. Eu estou sempre com o meu pai. Por que vocês estão assustados? Por que vocês estão preocupados? E aí isso me fez pensar algumas coisas. Primeiro, que Jesus não estava perdido. O texto mostra que Jesus nunca esteve perdido. Exatamente porque ele estava na casa do Pai. E aí isso é importante para mim e para você, a conclusão de que na casa do nosso Pai, nós nunca estamos perdidos. Agora, eu preciso ter a mesma consciência de identidade que Jesus tinha. Jesus
se fez homem, filho de Deus. E ele sabia quem ele era. Você e eu, para vivermos com Deus e desfrutarmos desse lugar incrível que é sermos chamados filhos de Deus, precisamos ter a consciência de que algo aconteceu, alguma coisa aconteceu para me fazer chegar ao status, ao lugar de ser filho. E claro, na verdade, eu preciso dizer claramente para você que se você não entende que você é filho de Deus ainda, é porque você não compreendeu com o seu coração que o sacrifício que Jesus deu, o sacrifício que Jesus fez na cruz, foi por amor a você, foi por carinho a você, foi pensando em você para nos resgatar desse lugar de antes criaturas, escravos, agora filhos, amigos de Deus. Jesus não estava perdido porque estava na casa do Pai. E na companhia do Pai, com a consciência de filho, nós nunca estamos perdidos. Nós nunca estamos sozinhos. Se a gente tem a identidade de filho, como a de Jesus, nós não estamos nem perdidos e nem sozinhos, porque permanecemos na casa do Pai. Jesus sabia da sua identidade de filho e nada, e nem ninguém o assustava por conta da consciência de quem ele era. Se você e eu temos a consciência de filhos, a identidade de filhos, filhos de Deus, nada nos assusta, nada nos amedronta. Somos, afinal, filhos do Deus vivo e estamos sempre na casa do Pai. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Ele grandioso, Jesus obedecia aos seus pais, não é o que diz o texto? Jesus, depois que os pais dele o encontraram, e ele falou, não, por que vocês estão preocupados assim? Relaxa, eu estava na casa do meu pai. Aí, bora menino, bora para casa. Imagina o José falando. Maria, bora menino, eu estava aqui preocupado com você, vambora. Jesus fala, tá bom. O texto fala que Jesus em tudo era obediente aos seus pais. Você consegue imaginar isso? Jesus sendo Deus, ele deixou a sua glória para ser como um de nós. Sabendo quem ele é, a consciência de quem ele era, sabendo do seu senso de missão, Jesus se submete a obedecer homem e mulher, José e Maria, porque ele sabia que ele precisava passar por aquilo. Jesus nos mostra que quem tem tudo pode ser humilde. Que quem tem tudo não tem problema em ser obediente. Exatamente porque ele está satisfeito com quem é e com aquilo que já recebeu. Então não é uma competição de provar quem é mais. Não. Como eu já tenho tudo, já recebi tudo, eu sei quem eu sou filho, tá tudo bem eu me humilhar, eu obedecer, eu andar junto com você. Jesus, ele crescia diante de Deus e crescia diante dos homens. Pela consciência que ele tinha e pelo senso de missão, por permanecer sempre com o Pai, Jesus, ele crescia. Mas ele não crescia só diante de Deus, ele crescia também diante das pessoas. E essa é uma lição para nós. Diante de Deus, cumprindo a nossa missão com a consciência de filhos, crescemos. Aos olhos de Deus e as pessoas também mostram, comprovam que esse crescimento é real. O nosso crescimento pela consciência de estarmos sempre com o Pai nos faz sermos melhores filhos de Deus e também transformar o mundo. Essa consciência de filho muda tudo. Muda a nossa relação com Deus e muda a nossa relação com as pessoas. O meu desejo é que você sempre esteja com o Pai, que você não negocie, que você goste da presença dele e desfrute dessa presença, para que não só o seu mundo seja transformado, mas o mundo das pessoas ao seu redor, por aquilo que você emana de você, pela consciência de filho de Deus que você é. O meu desejo é que Deus te abençoe
e que ele te ajude a crescer diante dele e também diante das pessoas. E eu peço a sua ajuda também para partilhar dessa mensagem com quantos você quiser. Você pode curtir esse meu vídeo, você pode fazer algum comentário sobre aquilo que mais te chamou a atenção e também compartilhar com as pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para alcançar outros também. Que Deus te abençoe, até a próxima, tchau!